seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus tremendo, aleluia. Hoje, noite de sábado, estamos aqui na presença do Criador dos céus. Aleluia, Jesus. Deus glorioso. Deus de poder e autoridade, aleluia. Glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus, querido Deus eterno, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, mais uma vez, em oração na presença do Criador dos céus e da terra aqui. Glória a Jesus. Deus venha derramar da infinita graça, da infinita bondade. Que o Senhor venha descer a Shekinah de Deus para os nossos corações, as vidas e as almas, também os vizinhos de volta da igreja, onde nós estamos nessa noite aqui, para glorificar a Deus e exaltar a Deus, bendizer o nome do Senhor e também dizer a todos que vão também entrar nessa live, que Deus traga as bênçãos gloriosas do Senhor, a saúde, que o Senhor toque o coração de cada pessoa da família e seja glorificado o nome do Senhor. Haja testemunhos de vitória. Orando ao Senhor também. Glória a Deus, quero agradecer porque temos tido a oportunidade de chegarmos na presença do Senhor, adorar a Deus e glorificar a Deus. Aleluia, Jesus. Sabemos que a gente passou, vivenciou um momento bastante ali constrangedor, né? Não para nós, mas para a família da pessoa que estava ali, onde que nós estamos orando. Era um moço bastante jovem, ali estava de uma forma bastante difícil, caído, todo debilitado, devido coisas que a diversidade vem tomando conta. Mas nós estamos ainda com fé que Deus é poderoso para libertar essas vidas que estão vivendo um vício dominado por adversidade, que muitas das vezes destrói toda a juventude e ficam com a vida todinha sem alcançar, construir, conquistar. E não é só isso, mas a família também que sofre. Mas estamos aqui a orar. Glória a Deus. Sabemos que o bom samaritano, ele ainda continua agindo nas vidas. O bom samaritano continua passando. Aleluia. Deus maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus porque eu tinha ali o vizinho nosso, Paulinho Tiero, excelente.
Lorena. Glória a Deus, Ferreira. Deus abençoe, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui para adorar a Deus, glorificar o Criador. Aleluia, não importa. Importa que nós adoremos em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz que importa que nós invoquemos o nome do Senhor no espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Nós não estamos aqui errados. Nós não estamos aqui em pecado. Nós estamos aqui com a palavra santa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, aleluia. Deus maravilhoso, glorioso. Nós estamos aqui dentro da Bíblia, com a palavra, encontrando-se dentro da palavra das Escrituras Sagradas, queridos. Aleluia. Que Deus também abençoe a Cariene. Glória a Jesus. Glória ao Pai. Que Deus abençoe a cada um que está entrando ali, Acompanhando esse culto, esse momento de oração, de fé. Aqui é um encontro de fé, porque aqui é fé de verdade. Aqui é fé mesmo, depositada diante do Senhor. Tem muitos que vão lá na onde que, né? Bastante gente, cheia de posição boa, de status, né? Eles acreditam que fica mais melhor, né? Mas aqui os status aqui é trazido pelo Espírito Santo. É trazido por Deus. Com fé diante daquele que tudo pode. glória a Deus. Aleluia. Se nós estamos com a palavra de Deus, sendo direcionados pela palavra de Deus, queridos, nós não estamos em pecado. Também não estamos errados. Glória a Deus, aleluia. Nós temos a palavra do Senhor que fala no livro de João, capítulo 21, onde que fala de Jesus, que ele restaurou seus discípulos. Glória a Deus. Ele restaura a tua casa. Ele restaura a vida daqueles que você colocar diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Onde tivemos um culto, foi bem gostoso, bem abençoado na Vila Rural. E nós estamos aqui, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Deus eterno, a cada vida, Senhor, que está acompanhando essa noite, a cada pessoa, Pai, que vai ouvir a palavra, que vai louvar comigo, que está orando a Deus comigo nessa noite, seja o Senhor repreendendo as enfermidades e as adversidades, tocando no monte comigo. Vai agindo, Senhor, agindo, Deus, sem impedir. O Senhor que desautoriza o inimigo das nossas almas. O Senhor que desautoriza
Senhor, sobre nossas famílias, sobre a família dos nossos vizinhos aqui na São Domingo, lá na área 2, Senhor Jesus querido, alcançando também a família do irmão Joaquim. Senhor Jesus querido, que nós estamos a orar por aquela família, Senhor. Deus querido, Deus glorioso, Deus precioso, derrama teu poder, Senhor. Vai, Senhor, tomando aquele jovem nas tuas mãos, dando a cura e a libertação. Deus, eu oro, Senhor Jesus, pela nossa juventude, pela juventude da nossa cidade, da cidade onde moram nossos irmãos e irmãs. Eu oro, Senhor, pela juventude que está na cidade de Curitiba e nas outras demais cidades, os meus jovens que estão lá. Deus, eu oro, Senhor, pela vida deles. Eu entrego perante o Senhor, confio diante de Deus, que o Senhor é poderoso para cuidar, para, Senhor Jesus, agir sobre a vida, Senhor, dos meus que estão lá. O Senhor é provedor, o Senhor é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que tem, Senhor, a força e a grandeza. Deus querido, Deus eterno, ministra, Senhor, a tua presença seja sobre todos nós. Que nós, ó Deus querido, possamos ver e ouvir a chegada do Senhor tocar. Passa, Senhor Jesus, nos bairros da nossa cidade. Toma, Senhor, as autoridades da nossa cidade, na tua presença, Deus. Querido Jesus, venha, Senhor, agir. Venha, Senhor, ministrar o sobrenatural, Pai. Venha, Senhor, repreender todo mal. Em nome de Jesus Cristo, confiamos ao Deus vivo, poderoso e eterno. Fica conosco, Deus. Abençoa, Senhor. Glória a Jesus. Abre as portas, Senhor, e que possam ver o Rei da Glória, a presença do Altíssimo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus querido. Deus de poder. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Então cantou Moisés e os filhos de Israel, Senhor, pelo que o Senhor já fez, porque o nosso Deus gloriosamente triunfou e fez o mar abrir, Israel passou. Esse é o meu Deus, é o Deus de meu Pai.
Eu vou louvar aqui, esse louvor aqui, mas ele é bem. É um louvor bem agitado, né? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor.
somos dependentes de Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus querido, soberano Deus e eterno. Aleluia. Vai tocando nessa noite, Deus. Vai movimentando, papai. Em nome de Jesus, o Senhor que é tremendo, glorioso. Aleluia. Santo, santo. Glória a Deus. Glória ao Pai. Aleluia. Deus querido, aleluia. Estamos aqui, papai, em nome de Jesus, para te glorificar, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Deus querido, Pai eterno, Rei da glória, na tua presença, Senhor. Aleluia. Essa noite, na presença do Criador dos céus e da terra, que Deus abençoe também a todos que estão na live. Glória a Jesus. Glória ao Pai, que o Senhor veio abençoar também a Márcia Vidal. A nossa querida ali, né? Márcia Vidal ali, mãe da Tuane, isso? Glória a Deus. Glória ao Pai. Sempre a gente lembra nas nossas orações da família, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente. A Tânia Rodrigues também. Deus abençoe. Que Deus derrame da infinita graça e da infinita bondade, amados. Queridos, Deus é tremendo, Deus é glorioso. Nós estamos aqui, noites que nós vem adorar a Deus, o qual o Senhor estava ministrando no meu coração, aleluia. Também para a gente começar, né, dar abertura de um trabalho mais, né, ensinos, né, da palavra do Senhor, aleluia. Por que mais ensinos da palavra de Deus? Amados queridos, eu estive ali na Vila Rural, né? Glória a Deus. E ovelha que a gente deixa ali, mas está cuidando na oração, porque a gente vai voltar a levar a palavra. Tem alguns, né? Levando a ensinar, tirando, né, do direcionamento, né? Tem pessoas que conhecem, sabem, a palavra do Senhor diz que é necessário nascer de novo, da água do Espírito, que eu vou falar, porque, queridos, eu não vou ficar guardando o que eu ouvi ontem, né? Glória a Deus. Ovelha que o Senhor colocou no aprisco para a gente estar ali ensinando, ministrando, falando no conselho, e a pessoa muito bom, né? Pessoa muito boa, pessoa querida, né? Alma querida que está ali. E às vezes ensinam, direcionam para ir, né? E esta ovelha, ela veio a falar para mim que estavam direcionando ela e levando ela para ela, que era para ela tomar da Santa Ceia do Senhor. Ainda ela não é batizada. Ela ainda não desceu as águas. Apesar que há muitos vídeos, muitas pregações, muitos ensinamentos agora, né? Você vai ali nos aplicativos, você vê pastores, bom, diz eles que são pastores, né? Eu não sei.
estão ministrando a palavra que não tem necessidade. Que não precisa se batizar. Por causa daqueles que lá no antigo. Vou repetir o que eu falei ontem. Jesus Cristo é mais antigo do que o mundo. Ele é mais antigo do que o mundo que nós vivemos nele. Jesus Cristo é mais antigo. Deus é mais antigo do que o mundo que nós estamos vivendo nele. Porque eles eram antes do mundo ser feito, antes do mundo ser criado. E se não é preciso, irmãos, me diz uma coisa, por que Jesus fala ali para Nicodemos que é necessário nascer de novo da água e do Espírito? E por que no livro de Mateus, capítulo 28, está dizendo: ide, ensinai as nações, aleluia, vai, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ramanaia some clama na Siriane. Eu olho para algumas coisas e vejo quanta coisa acontecendo. O inimigo, se possível, ele vai fazer de tudo para enganar, se possível, até os escolhidos do Senhor. Queridos, amados do Senhor, hoje precisa ter muito cuidado, muita vigilância. Senão, tem igreja que ficou a vida toda praticando ali. E Jesus vem e ela fica. Porque estão tirando muito da palavra de Deus, pondo muito do ser humano. Hoje pode tudo. Amados, eu tenho uma irmã em Cristo que ela optou ir para outra igreja, para outro local, para outro lugar, devido a onde ela está, a distância para ela vir, fica um pouco difícil. E ela pediu um conselho meu agora essa semana. Eu disse: minha querida, você entrou lá, você foi lá, bem? Você optou por estar lá, nesse lugar. Lá você vai precisar atender e obedecer a liderança. Mas a liderança deve estar também dirigida pelo Espírito Santo para você obedecer. Tem que estar na direção e no direcionamento de Cristo. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor
ensina. Aí eu perguntei para a ovelha ontem lá na Vila Rural. E aí, quando a pessoa mandou, e a pessoa há muito tempo diz que é presbítero, conhecedor da palavra. A pessoa falou para você tomar a Santa Ceia, e aí você foi e tomou. Ele falou assim: não fui, não tomei, não. Não sou batizada ainda. Eu falei: então. Gente, vamos tomar cuidado com esse povo aí. Tem gente crente que já de anos e anos que quer a salvação da família e manda a família dos outros ir fazer o que não está pronto ainda e nem preparar. Ah, mas eu vou ficar por causa de não ser batizado? Eu vou ficar por causa que eu não tomo Santa Ceia? E diz que a salvação está em quem come do corpo e toma do sangue, da verdadeira comida, e bebe da verdadeira comida. Falei: não vai ficar não, meu irmão. Você está tendo oportunidade. Aleluia. É só falar que quer descer as águas. Nós preparamos o batismo, só que nós não vamos levar ninguém que não quer. Só fala para mim que quer descer as águas, que já está pronto o coração. Que Deus não briga ninguém, Jesus não força ninguém, né? Tem que ter consciência que quer, que aceita e que crê. Amém? Mas Jesus diz que é necessário nascer de novo da água e do Espírito, a palavra do Senhor diz. Então, eu disse para aquela ovelha, falei assim: viu, você aceitou Jesus aqui, reconciliou neste ministério. Se você está sentindo, irmão, que você quer descer as águas, fala, a gente vai falar com os irmãos lá e vamos preparar. O irmão vai, se batiza, toma Santa Ceia, faz o que está escrito na palavra, mas não deixa te levar em doutrinas, ensinamentos e fábulas que o Senhor não disse. Amém? Vamos orar para que as raposas não entrem na via de Nabote. Vamos orar, porque tem muita raposa aí querendo ir entrando na vinha de Nabote. Que o Senhor repreenda, queime e elimine as raposas que está tentando danificar a vinha de Nabote. O Senhor falando a palavra aqui, aleluia. Voltando lá naquela irmã, ela disse assim para mim: sabe por quê? Porque a líder lá disse assim, não vou falar nome de ministério não, né? Porque não é ético, não, deixa lá, sabe? Glória a Deus. Ela disse assim, sabe? Ela falou assim: não pode usar
usar isso, não pode usar aquilo. Eu quero que a senhora me diga, pastora, se não pode mesmo entrar no céu levando as coisas. Eu falei, não, a Bíblia diz que os adereços da mulher que serve a Deus são as boas obras, amada. Não são enfeites, que hoje nos dias se enfeitam bastante, né? Para ficar bonito. Mas é para Deus, não é para as coisas do mundo, né? É para o Senhor. Então, fique bonita, viu, irmã? Amém? Mas se os costumes não é para usar, ela disse assim, esses esmalte forte, vermelho, eu gosto. Eu falei, e a tua líder não quer? Então agora você vai ter que obedecer para o líder. Ela disse para mim assim, mas é pecado? Eu falei, não sei, Jezabel se ensina essas coisas. E a Bíblia diz que não foi muito bem aprovada, porque ela fazia para se encher de adereços e coisas e ouros e pulseiras e joias e pinturas e maquiagens para derrubar os reis. Que ela acabou com a vida do Acabe, né? Então nós temos que tomar cuidado. Falei, ora, eu acredito que se você orar, Deus vai falar se pode ou não pode. Só sei que eu não vou falar contra a liderança de ninguém. Glória a Jesus, aleluia, porque se falaram e se falam contra a liderança que Deus me colocou, falam contra Deus, falam contra o Espírito Santo, falam contra aquele que me levantou e me pôs de pé e me trouxe aqui, aleluia, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, todo aquele que levantar a voz, a palavra e abrir a boca para falar contra a liderança do qual eu lidero e o qual o Senhor me pôs aqui, mas cadê o povo? O povo está junto, aleluia, amém? Na presença de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Cadê fulano, cadê cicrano? Cadê o fulano, cadê tal pessoa, cadê tal irmão, cadê aquela irmã? Viu? Hoje ainda eu falando com a minha irmã. Muitos deles não estão aqui, muitos deles se afastaram, muitos deles se distanciaram. Por causa que eles queriam o meu marido, eles não queriam Jesus, eles não queriam a palavra de Deus, eles queriam um marido. O marido, cadê o homem, cadê o marido? Veio o marido. Eles querem o marido. O teu marido é o teu Criador. Glória a Deus, eu gosto dessa palavra. Essa palavra falou comigo quando começou a obra de Deus. Está ali escrito na Bíblia. E o teu, igreja. Aleluia. Não, mas estamos falando do marido, o homem, ser humano. Por que tanto interesse no marido? Por que não o interesse da palavra? Por que não o interesse de servir a Deus? Por que não o Senhor, Espírito Santo? Por que não a palavra que está escrita nas Escrituras Sagradas? Glória a Deus. Tudo que vai fazer
E agora, no livro de Eclesiastes está escrito assim, amados, que tudo também é vaidade. O pregador desse mundo fala até da mulher que é a vaidade do homem, no livro de Eclesiastes. Come teu pão e bebe teu vinho com a mulher que tu amas. A tua vaidade que Deus te deu debaixo do sol. E aí, como é que fica, queridos amados? Vamos olhar para a palavra. Vamos verificar se nós estamos realmente sendo ensinados. Eu saí de um lugar, de uma igreja, de um ministério, aonde que eu ia, eu pregando, falando sobre vestes, roupa, coisas assim, acessórios, porque, enfim, bastante gente pergunta, quer saber. Eu saí de um lugar aonde que me proibiam eu de cantar, de louvar por causa de calça comprida. Sabe por que eu saí? Porque eu gostava de fazer, mandar fazer terno para mim, feminino, de calça e um blazerzinho. A saia era secretária pelo joelho, não era para cima do joelho, não. Também proibi. Coloquei roupa, túnica bem larga, saia bem comprida. Aí eu era solteira, estava solteira. Queridos, o obreiro lá orando, precisando de uma esposa para fazer a obra de Deus. E eu cheio de vontade de fazer a obra de Deus, amados. Eu estou pregando isso aqui porque é verdade. As irmãzinhas da oração e lá dizia por irmão que estava querendo casar. Ele ia lá e dizia assim: eu vou falar com ela. Ela é de oração, todo dia ela está aí cedo na igreja orando. Agora esses dias meu sobrinho perguntou: você vem todo dia na igreja, tia? Eu falei: não estou vindo não todo dia não. Sabe por quê? Porque a brincadeira vai até um ponto. De repente já não dá certo muito bom. Fica de brincadeira não. Eu venho para a igreja, para as pessoas virem aqui para mim orar para elas. Elas querem ir lá para minha casa. Eu vou lá para minha casa, marco o lugar, ponho o aviso, tudo lá, hora e tal. Eles querem vir aqui. Eles não querem oração lá, eles querem ir para cá. Eu venho para cá, eles querem ir para lá. Eu falei: não, de brincadeira. Deus é fiel, em nome de Jesus. Glória a Jesus. E assim, queridos, foi comigo. Pensa numa coisa. Aí eu pego lá nessa igreja que eu estava voltando lá, há muitos anos atrás, eu já digo muitos anos, sabe? Porque faz bastante tempo já que a gente saiu de lá. Deus do céu. E eu vim, deixa eu falar uma coisa, eu vim da cidade de Ponta Grossa com a revelação de Deus.
para mim ir achar esse lugar, e eu achei esse lugar. Eu vivia fora da palavra de Deus. Mas Deus me conquistou de novo. Porque se tem alguém que sabe conquistar, é Jesus. Tanto que Ele teve uma grande conquista, a maior conquista da história da humanidade. Ele conquistou lá na cruz do Calvário milhares de milhares. Aleluia, glória, santo é o nome do Senhor. Eu querendo fazer algo de Deus, voltando no lugar da igrejinha. Vou falar igrejinha. Na época eles chamavam de igrejinha, agora a igreja está grande, cresceu. Amém. Eu orei bastante. Mas na época, as irmãzinhas, em vez de pegar e ajudar, as que eram lá da bênção, diziam para o obreiro: mas você vai falar com ela? Olha, eu estou falando isso, mas não é para falar mal dos outros, não. Eu estou falando uma realidade. Nós temos que conquistar, ganhar, trazer para dentro, não jogar para fora. Nós temos que abraçar, nós temos que amar, porque Deus está dizendo assim, que Ele é amor. As abençoadas, ao invés de falar para o irmão, Deus está trabalhando na vida dela, porque eu preciso ver aquela uma lá. Mas olha a roupa que ela gosta de vestir. Ela gosta de vestir túnica de véia, vestido de véia, saia de véia, para vir na igreja. Você vai andar com uma mulher que vai estar toda vestida de véia, com roupa de véia? Eu ia de sainha pelo joelho, bem justinho. Eu entrava. Era Jezabel, era a Pobagina. Que é isso, gente? Vamos sarar aí, vamos curar. Você é remédio. Você é remédio de Deus na terra. Pode ser um pouquinho amargo, mas tem remédio que é amargo, mas cura. O irmãozinho, mas eles estão falando. O irmão também não tinha sabedoria, não precisava contar para mim, para fazer conta, para mim continuar indo na igreja, gente. Vamos orar, desce um sermão nelas e era obreiro. Vamos orar a Deus, vamos amar, vamos cuidar, vamos vigiar. O inimigo, ele está trabalhando. Enquanto muita gente está se pondo de muito santo, de muito crente, ponhando defeito, desfazendo. Achando, apontando erro. Correndo de atrás. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tinha uma pessoa que ela era, olha aqui, ó. Eu orei muito para ela vir. Ela veio. Saiu também. Parou de vir. Queria porque queria. O endereço, o telefone de uma pessoa amada que estava sempre com fé, lutando, pedindo. Vinha. Ela foi de atrás só para achar erro, para ir lá falar para mim. A pessoa foi ajudar ela.
isso não. Deus não quer isso não de nós. Deus, Ele quer que nós sejamos remédio aqui na terra. Remédio chamado amor, amor de Deus, palavra de Deus que cura, palavra que edifica. Os discípulos do Senhor aqui, João, capítulo 21, Jesus restaurou. Glória a Deus. Diz assim a palavra: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Nada. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse depois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Jesus está dizendo para nós novamente: glória a Deus. Aqui, queridos, está falando nos primeiros estágios. No começo de tudo e de todas, nos primeiros estágios da caminhada com Cristo, com Deus, dos discípulos de Jesus. Quando a esperançosas sementes, né, por mudanças são manifestadas e cultivadas. Então, quando eu estava lá, quando eu vim, cheguei naquele lugar, a irmã Laura sabe do que eu estou falando, que eu já contei para a irmã Laura o que eu vivi lá atrás. Por que eu não permaneci naquele lugar? E eu disse que não volto. Por causa que o meu Senhor, Ele me trouxe para cá, me pôs e disse para mim: vai, continue. Ele não falou para mim voltar para trás, Ele falou para mim ir para frente. Melhor, para cima. Amém? Com a palavra, com a luz da palavra, com o Evangelho. Amém? Divino de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, nós vemos aqui quando que nós vemos a importância, né,
de estágios, de provações, de desenvolvimento na vida nossa, na comunidade, em geral, na igreja, naquilo que nós precisamos. Muitas das vezes vivemos um estágio de críticas, e de frustrações. Tem muitas almas que estão frustradas. Tem muitos que estão abatidos, outros estão cansados de tantas lutas, provas. Porque tem lugares que separam as pessoas, porque senão é perigoso contagiar. Tem que estar separado. Porque senão isso, porque senão aquilo. Aí chamam também para ir e põem o visitante também lá no cantinho, separado, longe, né? Fica lá, meu filho, que você tá. Tem todas essas coisas, gente. E o amor de Deus está dizendo que também não é para nós ficar abraçando bandido, não. Para nós vigiar, mas abraçar as almas. Não é todo mundo que pode também nós levar para nossa casa. Primeiro nós temos que vigiar, também temos que ver. Não é todo mundo que pode também ficar no nosso barco. Jonas é no mar. Não é dentro do barco da gente. É dentro da barriga do peixe orando para sair. Pronto. Ele ora lá e sai. Vamos voltar aqui, o qual nós sabemos que a palavra do Senhor fala para nós sobre a relacionamento do ser humano, do homem aos sistemas. E agora tem muitos sistemas. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, santo é o nome do Senhor. Fala do relacionamento do homem, do ser humano ao sistema. As mensagens, as promessas ocorrem, aleluia, na nossa vida, na nossa família. Glória a Deus. Pois as promessas de Deus em muitos lugares, em muitas partes, não está se cumprindo, porque o alvo não foi atingido. Também nessa casa, nessa família, talvez o alvo, o foco não seja Jesus, não seja a palavra de Deus, mas nós precisamos viver a palavra do Senhor, precisamos se encontrar na unidade da fé. Glória a Deus.
Pedro e os demais discípulos, eles enfrentaram desapontamento, culpas pessoais, sensação de abandono e confusão depois também da morte de Jesus. Eles não conseguiram reconhecer que Jesus Cristo, homem que os avivaria na espiritualidade, tinha de conceder sua vida como uma semente pelo avivamento. Pela colheita de cada um deles. Aleluia. Eles foram de uma forma assim que aprenderam que almas desencorajadas que estão nesse mundo, durante a etapa do processo que estão vivendo e que temos que passar por processos, aleluia, Deus poderoso, retornarão ou retornariam ou retornam com frequência para aquilo ao qual estavam previamente comprometidos. É o caso deles. Eles foram e se comprometeram a ser pescadores, e lá eles foram, não pegaram nada, não apanharam nada, e Jesus Cristo chegou lá. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Tem. Você pode dizer tem, Jesus. Eles falaram, não tem. Hoje você pode falar, tem, Senhor, tem. O Senhor disse para eles, lança a rede novamente. Antes até do encontro com a mensagem, né? Uma palavra, vamos falar de ministério, de despertamento que nós precisamos ver aí almas e vidas despertando no espiritual com Deus, vivenciando as promessas de Deus. E há duas formas que Deus tem para fazer, que estão aqui, que eu tenho falado já nessa palavra. Glória a Deus. Gente, o nosso Salvador, chamado Messias, Jesus Cristo, censurou aqueles lá no tempo passado também, por falta de fé, chamou Pedro de homem de pequena fé, e nós não podemos ser chamados. Eles não tinham apanhado nada, faltou fé. Quando Jesus disse, vai lá e lança, faça de novo.
Ele teve fé, foi e fez o que Jesus mandou. Vamos fazer. Glória a Deus. E que seja o trabalhar verdadeiramente sobre o amor que Deus traz para nós e trouxe para nós. Amor que constrói, não destrói, amor que ajunta, não espalha, amor que une e não divide, amor que faz sobressair a justiça, de maneira que haja poder, efeitos divinos de Deus. Eu falei para minha irmã hoje, falei, você vai lá no aplicativo, né? Se você quiser ficar menina de novo, mocinho de novo, se pega lá no aplicativo e transforma a tua foto numa, né? Jovenzinha aí, toda chiquitosa ainda. Mas eu quero dizer, amados, vamos usar a palavra, vamos chamar o Espírito de Deus para nós estar no novo do Senhor, restaurados, num amor verdadeiro, numa coisa real, verdadeira. Glória a Jesus, aleluia. A minha irmã gosta quando eu falo com ela sobre essas, né? Então vamos lá, né? Vamos construir com o Espírito Santo. O Espírito Santo constrói, edifica, levanta, não destrói. Não. Vamos trazer um construir saudável. Vamos que seja saudável. Aleluia, para o crescimento da fé. De uma renovada vontade, despertar do em servir a Deus, seguir o caminho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui fala no versículo 17 que 3 vezes Simão falou. Foi Simão que falou? Não, foi Jesus que disse. Tu me amas? Pedro disse, tu sabes, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Glória a Deus. E muitas ovelhas precisam ser ovelhas mesmo, de verdade. Porque está muitas ovelhas aí vestidas de lobo disfarçado de ovelha. Atacando de uma forma, de outra. Eu falei lá hoje. Gente do céu, a gente não pode ficar de pé, querem que a gente caia. Não pode isso, né? Aquilo que a gente é errado. Se eu estiver errado, ore por mim, querido. Ore por mim, querida. Para que Deus me ajude a consertar meu erro. Mas não fica aí
me matando, não. Tu és escolhida? Eu sou escolhida. Ou só você é escolhido e eu não sou? Porque eu sou escolhido e sei que você também é. Eu sou chamada, eu sei que você também é. A minha casa, a minha família é escolhida, é chamada. Eu sei que a tua também é. Então vamos orar para que Deus abençoe. O Altíssimo faz tudo por amor. O amor dele não é apenas um sentimento bondoso em relação ao universo, ao mundo todo que ele criou. Mas também algo aqui vamos falar assim, sem egoísmo, uma escolha de querer nosso mais alto bem. Eu não venho aqui ministrar a palavra para desviar pessoas. O meu Criador, meu Senhor, me dirige para vir aqui, para orar, para alcançar pessoas. E o teu ministério, qual é? Rica Rabacheri, onde lavandai, surebe clama na simile. Estamos vivendo um tempo de muitas críticas, onde que muitas pessoas estão vivendo sufocadas por causa de egoísmo, pessoas com palavras torpes, pessoas com mentiras, pessoas com coisas, visões absurdas. E o Senhor fez uma escolha de querer o nosso mais alto bem. Nisto está o amor de Deus. Eu venho aqui trazer uma oração ao meu Deus, ao meu Pai, ao meu Senhor, que criou os céus, a terra, pôs doutrina para nós, disciplina, direcionamento, palavra com verdade. Ele não criou coisas para atrair pessoas. Para coisas criadas por artifícios feitos por mãos humanas. Ele fez para atrair e chamar para Ele. Aleluia. E Ele restaurou seus discípulos aqui. Ele trouxe restauração para eles. Restaurou o ministério deles e fez deles grandes em palavras, em ministração, em oração.
Porque, vamos falar a verdade, o homem chamado apóstolo Pedro, até a sombra dele tinha cura. E você está com sombra de dúvida. Por quê? Qual o Deus que nós servimos? Então nós vemos assim, Deus quer nós que tenhamos no amado chamado Deus, Senhor. Eu gosto daquele louvor lá, que vem saltando pelos montes. Lá no livro de Cantares também, e vem o meu amado saltando pelos montes. Glória a Deus. Mas em que Ele nos amou, Ele nos amou de uma forma tão maravilhosa que enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Aí nós vamos lá para 1 João capítulo 4, versículo 10. Ele fez isso eu não posso pregar a palavra, eu não posso tomar Santa Ceia, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Gente, mas como que as pessoas podem continuar no pecado, caído, prostrado nas coisas do mundo, sendo que Deus veio para levantar, te edificar, te pôr de pé, te restaurar, aleluia, te fazer de novo. E quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, nenhuma condenação há, está escrito no livro de Romanos. E por que você ainda está condenado? Porque tem gente que está se condenando. Por quê? Teve um casal aqui que disse assim: a nossa mãe disse que nós temos que sair do pecado, que nós estamos vivendo no pecado. Por que estamos vivendo no pecado? Nós estamos vivendo no pecado porque nós estamos vivendo juntos, estamos morando juntos, somos casal, mas não somos casados. Eu falei, mas vocês estão vivendo um para o outro, os dois para Deus, sendo fiel, sendo sincero, tem amor, tem tudo, não é pecado. Só que tem que ir lá casar, né? Tem que ir lá regularizar o que manda a lei na terra também, né? Amém? Aqui o ministério, aqui as turmas cobram muita coisa. Gente, teve uma época que eu ia fazer todas as coisas, o dinheiro vinha, ia tudo em papel para a gente mandar fazer. Eu trazia, e fora as apostilas ainda que mandava pôr lá, e para o pessoal estudar a palavra, era papel e mais papel, e a gente não construía nada, não fazia nada, por causa que tinha que só ficar lidando de mandar fazer papel e mais papel e mais papel. E se for continuar fazendo papel e mais papel, nós temos muito papel para fazer, não é? Porque as pessoas vão se batizando agora, eles querem o certificado de batizado, eles querem a carteirinha, eles querem não sei o quê, eles querem isso, querem aquilo, querem um monte de papel, gente. E casal também tem que ir lá no cartório casar para ter o certidão de casamento. Amém? E assim eles vão. E o casamento da igreja. E tem que ter isso, tem que ter aquilo. E as pessoas acabam não fazendo porque é muita coisa, muita cobrança, muito isso, muito aquilo. E as pessoas estão se distanciando de servir a Deus. Estão ficando no mundo, muita gente está ficando perdida, muita gente está ficando sem instrução, muita gente está ficando sem a luz divina de Deus. Porque um prega que tem que fazer, o outro prega que não precisa fazer. Um diz que pode comer, o outro diz que não pode comer.
Agora estão mandando até as pessoas tomar ceia sem se batizar. Na onde que nós vamos parar? Deus querido, e a palavra do Senhor ensina, traz orientação. O pecado que se coloca entre as pessoas e Deus é o auto-egoísmo, porque tem muita gente egoísta. É um dos pecados. A minha irmã disse assim, viu, mas ficar um falando mal do outro, um criticando o outro, um jogando o pé do outro, isso não é pecado também, não? Falei, bota pecado nisso. Tem gente egoísta. Tem gente que acha que só ele. Tem um santarrão também que só Jesus na causa. Vem? Tem uns que estão podendo mais que Jesus aí. Que faz uns vídeos, gritos, xingam, mandam ir pro inferno logo de uma vez e não sei o quê, e não sei o quê. Cadê o amor, gente? Tem uns que estão se achando muito lá, já lá no céu, né? E dele pau, né? Os coitados das pessoas. E eu pensei assim comigo, bom, estão dizendo que o evangelho já foi pregado, todo mundo já está conhecendo. Fui ver e as pessoas, tem muita gente, queridos, que não sabe não, que está leigo ainda na palavra. Que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Vamos orar para que Deus venha restaurar uma atitude do tipo, egoísmo é eu em primeiro lugar, eu, no coração e na vida. E esse egoísmo faz muitos negar o direito do Senhor ser Deus na sua vida. Tem gente que diz assim, merece tudo mesmo Deus, tudo mesmo Deus. Eu penso assim comigo, tudo mesmo Deus? Não, porque o meu Deus diz que não pode fazer tal coisa lá. Tem gente que está tomando a redondinha que desce de lado, está indo no baile dançar, e o Deus dele vai levar ele para o céu. Enquanto tem almas morrendo, enquanto tem almas gemendo, tem muita gente dançando, tá bom, Jesus gosta disso. O rei Davi dançou na frente da arca. Tá, muita gente dançou lá, a Miriam dançou, cantou. Sei. Mas tem muitos coitadinhos. Muitos, eu digo coitadinho mesmo. Entendeu? Que estão sendo iludidos aí por muitos espíritos enganadores de trevas. E quando chega na gente,
O enganador sou eu. Tá, o Espírito que está em mim é o Espírito Santo, que me mostra e me revela. Tem muita gente que está deixando Deus, o direito, negando do Senhor ser seu Deus. Além de quebrar as leis do Senhor, despreza as orientações de Deus para a felicidade dos outros, porque a dele tem que ser, a felicidade dele tem que ter, mas a do outro não pode. Porque o outro não pode ter. O outro não pode ter. Isso não pode ter aquilo. A pastora Helenice não pode ter ministério. A pastora Helenice está errada se ela falar. Ela está querendo tomar dinheiro, ganhar dinheiro. Então manda dinheiro aí. Nós precisamos de comprar bastante coisa, fazer bastante coisa. Fui lá na Vila Rural levar a bênção para os irmãos. Preciso de dinheiro. De a pé não dá para ir. De a cavalo não tenho cavalo. O meu neto vendeu o que ele tinha. Viu, queridos? Então não vamos ficar brigando, falando coisas que não devem. Criticando, maltratando o coração de outros que às vezes ouve até falar do seu. Vamos pegar a palavra, vamos pegar o amor, a palavra de Deus que constrói, vamos unir. Tem gente que começa a vir todo feliz, todo alegre, o outro vai lá cutucar para buzinar ali, a fermentar o fariseu. Deus tem que pegar e repreender. Os fariseus, os espíritos fariseus, Deus tem que repreender, põe por terra. Não quer Deus na sua vida, tira o direito do Senhor ser Deus na vida dele próprio e ainda não quer deixar a gente ter o Deus, nosso Senhor, a felicidade. O pecado faz muitas vezes colocar acima dos outros, dos outros. Lá no livro de João 3,19 está falando das obras más. E fala também na onde que foram destituídos da glória de Deus. E Deus odeia pecado, ama pecador, mas odeia pecado, porque o custo do pecado é muito alto. E hoje estão pagando caro para viver no pecado, porque gostam mais do pecado do que Deus e a palavra. Então vamos viver para Deus. Amor, fé, confiança e esperança. Aleluia. Amém? Amém. A gente vai encerrar aqui. Glória a Deus. Porque o pecado causa mágoa, queridos. Em nosso mundo, Deus nunca planejou a infelicidade dos
seres humanos. Ele nos quer ver felizes, satisfeitos. Todos nós. E muitos estão escravizados por sentimentos de mágoa, de frustrações. E o Senhor quer que nós permita sermos sábios diante dele e felizes, pregando o Evangelho real, verdadeiro, que será a felicidade para todos sempre, não aquela que passa rápido, como a vida aqui na terra, que é passageira. Também a vida passa rápido aqui. Vamos logo. Quero encerrar em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Vamos logo despertar para o amor divino, genuíno, de um Evangelho puro que tem o Senhor, e dar o alimento para a nossa alma. Não ser escravizados com sentimentos de mágoa, mas nos permitir ser sábios, dirigidos pelo Espírito Santo e corretos, sendo aperfeiçoado, justo diante de Deus. Glória ao Pai. Amém? Senhor meu Deus, querido Jesus, quero te agradecer, engrandecer o teu nome e bendizer o santo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos agradecendo. Tem mais comentário, tem mais ministração, tem mais palavra, tem mais mensagem, tem mais coisa ainda, tem que, se a gente for levar, mas a hora passou. Tem uma irmã que hoje ela já não está mais aqui com nós, o Senhor já recolheu. O nome dela era Matilde. Todo dia ela fazia o trabalho dela e corria lá na igreja para orar junto com as irmãs da oração, do grupo. Não nesta igreja que eu estou, naquela uma que eu falei que eu saí. E ela gostava de fazer pastel, fazia uns pastel, coisa linda, levava para vender, para ajudar o ministério, para render uns dinheiro, para comprar materiais para construir a igreja. Mas ela colocava cachaça, pinga, no pastel dela. Teve uma abençoada que ela chegou um dia abençoada da oração na tarde. Ela foi correndo lá para a igreja, ela tinha terminou de fazer bastante pastel, queridos. E ela sempre levava 50 pastel pro irmão lá para a cantina. E ela derramou a pinga na brusinha dela. Chegou lá para orar, junto com as irmãs, para não perder, meio atrasadinho, ligeirinho, com pressa, porque ela ainda tinha bastante coisa para fazer. Mas ela gostava de orar. Ela gostava de cantar, simples, humilde.
Aí tiveram a capacidade de dizer que ela tinha que tomar umas pingas, porque ela estava chorando pinga. Não quiseram saber a verdade, eles quiseram julgar. Eu indo embora para minha casa, aquela irmã correndo atrás de mim, eu não vou mais ir na igreja porque falaram assim de mim. Disseram para mim que lá na igreja eu quero parecer uma bênção, mas garanto que lá na casa eu sou uma desgraça. Falaram isso para você na saída para fora. Ah, porque não sei o quê. Não faz isso não, gente. Eu lembro dela até hoje, correndinho atrás de mim. Eu descendo ali perto da sorveteria Tibagi, a irmãzinha chorando. Vou sair desse grupo, não vou mais. Que tal? Fizeram assim pra mim. Mas é que eu fui fazer os pastel e eu gosto de pôr pra massa ficar mais melhor. Álcool foi feito para fazer remédio, não foi feito para tu beber e encher a cara, não. Bebe porque gostam de fazer esse tipo de coisa, né? É para remédio, para desinfetar. E também deixa a massa crocante e macia. Uma vez eu fui ali, onde que tem o irmão da Dirce, também pegar um pouquinho para me pôr na massa do pastel. Lembrando sempre da minha irmã, que Deus tenha dado um ótimo lugar para ela, que ela esteja descansando no seio de Deus. Falei, não faz isso não, mano, não dá lá pro diabo não. Tem umas que deixam o inimigo usar para tirar os outros da presença de Deus. Não dá lado não, irmã. Vai firme no grupo. Ela foi atrás de mim porque eu era presidente desse grupo. Falei, vamos orar, pra você ver. A que te acusou, te condenou. Deus mostrar para ela. Gente, vamos orar para Deus mostrar a verdade, para Deus mostrar o amor na vida das pessoas, para nós poder ver o amor de Deus. Não vamos ficar julgando, apontando, matando, não. Você não foi chamado para ser homicida. Você foi chamado para dar vida. Tanto homem como mulher. Pronto. Junto com Cristo, Cristo junto. Em primeiro lugar, Deus, nosso Senhor. E nós, dando vida. Ele deu vida para nós criar a vida. Ajudar a vida. Ser vida, não morte. Antes de saber a verdade, não julgue, não mate, não peque, porque o custo é alto do pecado. Santifique, vigie, glorifique, exalte. Não perca teu propósito por causa de calúnias dos outros, por causa de palavras que não te faz bem. Se encha do que é bom, seja cheio do que é bom, como Cristo Jesus. Quis o nosso mais alto bem. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado.
obrigado por tudo. Quero te agradecer e encerrar dizendo quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união e que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Deus Jesus Cristo e a rica consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus habite em nossos corações e nós dizemos amém, amém e graças a Deus. Como disse o jovem, né? Que acho que na live eu vi. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? E eu louvo a Deus, engrandeço a Deus por esta bênção que nós estamos aqui. Direcionamento, luz divina, palavra poderosa. Tem lei, tem sabedoria, edificação, doutrina, tudo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amanhã, domingo, nós voltamos aqui. Amém? Se Deus quiser. Quero que Deus abençoe a todos os nossos amados. A paz do Senhor também para a irmã Fátima Maria dos Santos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a nossa amada Márcia Vidal. Sempre estou orando pela Márcia Vidal. Pela Carlene Heitor Rick. Glória a Deus. A Tânia Rodrigues. A irmã Laura Bueno, minha querida. A do Senhor amada. A Filomena Ferreira. Amém? A palavra de Deus é para nós vivermos com amor umas pelas outras, pela nossa família e pela família dos outros também. Porque o que nós queremos para a nossa família, nós temos que querer para as famílias dos nossos amados. Amém? Do nosso próximo. Glória a Deus. Não vamos fazer os outros errar. Vamos orar para que nós possamos acertar juntos. No mesmo Senhor e Deus. Não importa se você está em outra cidade, se você está em lugar mais distante. Importa que nós façamos e que nós sirva de instrumento nas mãos do Criador. Eu vejo muitas pessoas enfermas, doentes por causa de críticas, de apontamentos, por causa que vai muitas das vezes perdendo, deixando o valor de si, da alma, da vida, esvaziando, né? Esvaindo, por causa de coisas que o mundo, pessoas que estão sem o Espírito Santo lançam. Amém? Vamos no amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Agradeço pela presença de cada um, agradeço pela vida de cada pessoa que entrou conosco. E pega a palavra aí. Deus, Ele quer o nosso mais alto bem-estar. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus venha ungir, que Deus traga saúde sobrenatural, graça e luz. Amém. Que todos fiquem com Deus, uma boa noite, um lindo domingo para toda a família.